Antes do nosso vídeo começar, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Graças a paz, meus irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Gálatas 5, versículo 22 e versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, oramos pedindo o teu auxílio nesse momento. Pedimos que o Senhor fale conosco por meio do texto sagrado. E que assim possamos, Senhor, viver vidas condizentes com a tua vontade. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós abrimos aqui na passagem de Gálatas 5, nós somos convidados a olhar não simplesmente para uma espécie de lista que contém um padrão ético ou moral muito elevado. Na verdade, o que está exposto nesses dois versículos bíblicos é mais do que isso. Aqui nós temos o coração do Evangelho. Paulo não está descrevendo apenas comportamentos desejáveis por Deus. Ele está sendo muito mais profundo com o texto sagrado. Ele está descrevendo a vida de Cristo sendo formada em você e em mim. Ele está descrevendo a vida de Cristo sendo formada no seu povo. O fruto do Espírito, portanto, não é um currículo espiritual ou moral, mas é a evidência de que Jesus, o Senhor, está vivendo no seu e no meu coração. É uma evidência de que nós estamos, de fato, unidos a Ele pela fé. O mundo que a gente vive, o mundo em que a gente vive é um mundo que tenta fabricar todo tipo de virtude por meio da força, por meio da disciplina, por meio do esforço, por meio até da aparência religiosa. Mas o Evangelho vai na contrapartida disso, porque ele nos lembra que o verdadeiro fruto espiritual não nasce do esforço humano, não nasce do nosso suor, mas é uma obra transformadora do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, o que nós vamos olhar hoje é cada um dos aspectos do fruto do Espírito, as suas características, mas nós vamos olhar para essas características do jeito certo, sempre mantendo os nossos olhos na fonte de todas as coisas, na fonte de tudo aquilo que é bom, no Senhor Jesus. Olhando aqui para o nosso texto, nós temos um conjunto de 9 virtudes ou características cristãs que são resumidas no verso 22 pela expressão fruto do Espírito. Assim como a lista anterior, a lista de obras da carne, quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, ele não traz uma lista exaustiva. Ele poderia mencionar outras várias coisas que são encontradas em outras passagens bíblicas. De qualquer modo, aqui é mencionado algumas das marcas específicas que devem estar presentes na vida de uma pessoa que não é mais dominada pela sua própria carne, pelas próprias vontades, mas uma pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus. Por isso, o fruto não é do homem, mas é o fruto do Espírito. É o Espírito Santo que produz em nós e por meio de nós todas essas coisas que são
listadas aqui nesses 2 versículos. E para fins didáticos, para facilitar a nossa vida, nós podemos dividir essas 9 virtudes em 3 categorias principais. A primeira categoria tem a ver com as atitudes de um crente perante Deus. A segunda parte da lista tem a ver com atitudes de um crente em relação ao seu semelhante, ao seu próximo. E a última parte da lista tem a ver com as atitudes do crente perante ele mesmo. Encabeçando a lista, nós temos a maior de todas as virtudes bíblicas, o amor. Diz Paulo, mas o fruto do Espírito é amor. Irmãos, não tinha como ser diferente. E isso porque o amor é a grande marca do cristão diante do mundo em que ele vive. O amor é o identificador principal da nossa conexão com Jesus. É por meio do amor que nós damos um testemunho para o mundo de que pertencemos a ele. O próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 13, disse o seguinte: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. O próprio Paulo já tinha falado aqui na carta aos Gálatas, no versículo 6 do capítulo 5, que no final das contas o que prevalece é a fé que atua pelo amor. Nos versos 13 e 14, ele resume o cumprimento da lei a uma única coisa: o amor. Então, irmãos, não poderia ser diferente. A lista de virtudes cristãs deveria começar pela principal, pelo amor. E como essa primeira lista diz respeito à relação do crente com Deus, nós precisamos reforçar o que toda a Bíblia fala, que o cristão deve amar ao Senhor genuinamente, com todas as suas forças, e isso é a primeira coisa que ele faz. A ideia aqui do texto, assim como é ensinado lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, é a de colocar o amor a Deus como a base da nossa vida, do nosso ministério, da nossa relação com o outro. O amor é o ponto central de todas as coisas. Lá, para você ter ideia, na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que o caminho principal e mais excelente é o amor. O caminho principal e mais excelente não é a profecia, nem o milagre, nem qualquer outra habilidade que a gente possa desenvolver. Porque o que prevalece e o que fica no final das contas é o amor. Por isso, se tratando dos homens, o evangelho não começa com obediência e sacrifício da nossa parte, mas o evangelho começa com o amor de Deus. Porque nós podemos obedecer pelo medo e nós podemos nos sacrificar por motivos egoístas. No entanto, tanto a obediência como o amor devem ser atitudes nossas baseadas ou motivadas pela maior virtude, pelo amor. Diante de Deus, a motivação conta. E se a motivação para tudo que a gente faz não é o amor, a nossa obra é classificada como trapo de imundícia. Quando a gente trata da alegria, a gente precisa se questionar: que tipo de alegria o apóstolo Paulo está falando aqui? Será que a nossa verdadeira alegria consiste em ter uma conta bancária positiva, azul? A nossa alegria consiste em conquistar o amor da pessoa amada ou em receber o reconhecimento do outro? Para algumas pessoas isso é até fonte de alegria, mas para o que é nascido de novo, para o que é guiado pelo Espírito, essas coisas não são fruto de alegria final. Na verdade, a nossa verdadeira alegria não é uma coisa específica, mas é uma pessoa. A nossa verdadeira alegria é o Senhor. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, verso 11, ele diz: e não apenas isto, mas também nos gloriamos ou nos alegramos, dependendo da tradução, em Deus,
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. A nossa alegria é uma pessoa. Tratando da outra característica do fruto do Espírito, nós temos a paz. E a paz aqui, a paz que nos interessa é a paz com Deus e a paz de Deus. A paz de Deus é aquela consciência limpa que você tem diante dele, como uma consequência da obra de Jesus em seu favor. Você sabe que a sua conta com Deus está paga. Isso traz paz para você, porque você está em paz com o Senhor. Já a paz com Deus, que é fruto também da obra de Jesus, é aquela paz que nos justificou diante dele. Por isso que a Bíblia fala na carta aos Romanos que justificados com Deus, justificados pela fé, nós temos agora a paz com Deus. Então a paz que nos interessa é a paz de Deus, coração tranquilo, porque sabemos que já não há mais nada contra nós, porque o Senhor está ao nosso favor, e é a paz com Ele, porque nós fomos justificados pelo Senhor. O crente, guiado por Deus, desenvolve também o que Paulo chama aqui de longanimidade ou paciência. Aqui, irmãos, nós começamos a segunda categoria de virtudes do Espírito. Na sua segunda carta, o apóstolo Pedro diz: o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, o Senhor é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aquele que entendeu que Deus teve paciência com ele, suportando aquilo que era insuportável, o seu pecado, será muito mais paciente com o outro. Ele irá perseverar nas relações com o seu próximo. Ele vai ter um pavio longo, digamos assim. Ele vai ser alguém longânimo, alguém paciente, melhor dizendo. O salmista diz no Salmo 100, o Senhor é bom. E ele até nos desafia dizendo, no Salmo 34, verso 8, provem e vejam que o Senhor é bom. E aí a gente entra na próxima categoria, na próxima virtude, que é a bondade, diz o texto. Benignidade e bondade. São duas outras virtudes do Espírito. Se nós entendemos que Deus é bom e se nós experimentamos a bondade de Deus na nossa vida, nós demonstramos bondade com o nosso semelhante. Irmãos, o apóstolo Paulo tinha falado nos versos anteriores sobre inimizade, rixa, ciúmes, iras, tudo isso como obras da carne. E contrapondo essas coisas, ele cita como fruto do Espírito a benignidade e a bondade. É você ser generoso com os que precisam, é você estender a mão a um irmão que caiu em pecado, é você agir como Deus agiu com você, de forma bondosa. E o apóstolo Paulo continua, ele diz que a próxima virtude do Espírito é a fidelidade. Fidelidade tem a ver com você confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Fidelidade é tanto o ato de você crer na palavra do Senhor, como você confiar nele em meio às dificuldades da vida. Ter fé no Senhor, portanto, é ser leal e é ser fiel a Ele em todos os momentos, confiando no caráter de Deus e nas suas promessas. Confiando que a vontade de Deus é melhor para você, confiando nele independentemente das circunstâncias. E aqui o Senhor Jesus Cristo continua sendo o nosso exemplo máximo, porque a palavra do Senhor fala em Apocalipse 1:5 que ele é a fiel testemunha.
Essa fé aqui, dita por Paulo, não é aquela fé mencionada por Tiago na sua carta, que até os demônios têm. A fé mencionada aqui por Paulo é a fé de Efésios 2, aquela que é dom de Deus. Você confia, você é fiel ao Senhor, porque Ele lhe deu o dom da fé. Portanto, é mais uma categoria do fruto do Espírito. Entrando no verso 23, o apóstolo Paulo menciona agora a mansidão. A mansidão, irmãos, é a gentileza que você tem com o seu semelhante. Principalmente quando a gente leva em consideração todo o contexto aqui da carta, a gente percebe que haviam problemas de relacionamento entre as pessoas ali daquela igreja. Principalmente o relacionamento entre o próprio apóstolo Paulo com os irmãos lá da igreja da Galácia. E aí o apóstolo Paulo os confronta aqui dizendo, vocês precisam ser mansos, porque os mansos, diz o Senhor Jesus, nas bem-aventuranças herdarão a terra. Mansidão é um outro fruto, é uma outra característica do fruto do Espírito. E o Senhor Jesus é manso. O Senhor Jesus é humilde. Nada mais natural que aqueles que amam a Ele, desejam segui-lo, também agem desse modo. E o apóstolo Paulo finaliza a lista citando talvez o mais conhecido de todos, o domínio próprio. Domínio próprio é a capacidade dada por Deus para que você e eu consigamos dominar o nosso próprio coração. Trata-se de uma relação de controle que você tem consigo mesmo. Não é que a sua vontade de pecar, por exemplo, suma com a sua conversão, mas é que com o passar do tempo você vai conseguindo dizer não à sua própria vontade. Você domina a si mesmo. Então, a pessoa que recebe a bênção do Senhor de possuir essa qualidade do Espírito tem a capacidade de conter a si mesmo, o que é o sentido original da expressão, domínio próprio. Então, você controla as suas paixões carnais, o que não faz aquele que é imoral, impuro e indecente, aquele que é marcado pelas obras da carne, pelos vícios da carne. E o apóstolo Paulo finaliza o texto no verso 23 dizendo: contra essas coisas não há lei. Contra o fruto do Espírito não há lei, por dois motivos. Não há lei porque o propósito da lei é coibir a transgressão, é coibir o pecado. E todas essas virtudes não são proibidas, mas são incentivadas por Deus, porque são virtudes que estão de acordo com a própria essência e natureza de Deus. Por isso que não há lei para elas, porque elas devem ser motivadas e incentivadas, não proibidas. E a lei serve para proibir aquilo que é errado. Mas o segundo sentido da expressão aqui, não há lei contra essas coisas, é a de que a lei pode até prescrever certas coisas, dizendo que é errado, mas a lei não concede a você e a mim o poder necessário para que a gente não faça o que ela mesma proíbe. Um exemplo que eu achei muito interessante, dado por um estudioso, é o seguinte. Diz ele, abre aspas, uma videira não produz uvas por causa de uma lei criada pelo Congresso Nacional. Uvas são os frutos da própria vida da videira. Assim também, a conduta que se conforma ao padrão do reino não é produzida por nenhuma exigência, mas é fruto daquela natureza divina dada por Deus em consequência do que Cristo fez em nós e por nós. Não é porque a lei diz não mate que você não vai matar. Porque a lei proíbe você matar, mas ela não lhe dá a capacidade de não assassinar outra pessoa. Você anda de acordo com a lei quando você vive com base na vontade de Deus.
mas é o Espírito Santo dentro de você, fazendo com que você viva uma vida de acordo com a vontade dele. Por isso que contra o fruto do Espírito não há nenhuma lei. Irmãos, quando a gente contempla essas 9 virtudes, como eu falei para vocês, resumida na expressão fruto do Espírito, nós precisamos lembrar que não estamos diante de uma lista de virtudes que devemos produzir por força própria. Porque se assim fosse, não era nada do Evangelho, era moralismo, era legalismo. Aqui nós estamos diante da vida vivida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, vida essa que Ele vai fazendo com que nós vivamos também. Então, cada aspecto desse fruto aqui, amor, alegria, paz, paciência e assim por diante, é um reflexo do caráter perfeito de Jesus. E se nós somos dia após dia moldados à imagem dele, a gente vai viver uma vida semelhante à do Senhor. Então Jesus é o amor encarnado, a alegria que sustenta, a paz que excede todo entendimento, a paciência infinita, a bondade, a fidelidade e a mansidão que nunca falham. Jesus teve domínio próprio para vencer todas as tentações que foram colocadas diante dele. Então, o chamado do apóstolo Paulo aqui não é simplesmente para que a gente se esforce mais, mas é um chamado para que a gente se renda mais a Cristo. Para que a gente diga, Senhor, eu dependo de Ti para viver uma vida parecida com a do Teu Filho. Paulo não está dizendo para você produzir. Ele está dizendo para você simplesmente permanecer na videira. Porque Jesus fala em João 15, você só pode dar fruto se você permanecer em mim. Sem mim você não pode fazer nada. Então, a nossa oração deve ser, Senhor Jesus, molda-me a tua imagem. Me ajude a viver de acordo com a sua vontade, simplesmente porque o Senhor habita no meu coração. Quando o fruto do Espírito aparecer na nossa vida, se for desse modo que a gente viver, todas as pessoas vão saber que nós não somos necessariamente pessoas melhores. Nós somos, na verdade, cristãos. Nós somos pessoas que vivem de acordo com o Evangelho apresentado por Cristo. E nós o fazemos para a glória do nosso Senhor. Vamos orar?